Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando mais uma pílula do nosso amado Evangelho, gente. Começando a semana, não é? Com o pé direito. Hoje é segunda-feira, dia 21 do mês de janeiro. Luz e paz ao seu coração, que sempre é o que eu mais desejo a vocês, nesses mais de 140 países que recebem diariamente a pílula do Evangelho. Gente, hoje eu queria dar continuidade à pílula de ontem. É sério, se vocês não escutaram a pílula de ontem, domingo, dê um jeitinho de você escutar. Tá lá no nosso aplicativo, no IRM Oficial ou no nosso canal do YouTube, se você por acaso não tiver ela aí no seu WhatsApp. Mas escute, eu falei sobre uma das maiores e importantes leis divinas para a nossa felicidade. É importantíssimo entender o que é a descontinuidade, que é a lei da descontinuidade que nós falamos ontem, tá? Hoje eu vou dar continuidade ao que a gente começou a conversar ontem. Veja bem, quem quer ser feliz precisa compreender que muitas vezes mais é menos. E é difícil a gente entender isso, né? Porque a gente vive num mundo material, é ou não é? Que nos estimula o tempo todo a comparações. O tempo todo a gente é comparado, né? A quem tem mais beleza, entre aspas, de acordo com o padrão, né, de beleza da sociedade ou do momento, enfim. Quem tem mais dinheiro, quem tem mais saúde. Você já notou o tempo todo quem tem mais conhecimento, quem tem mais ABC, não importa o que seja, né? O tempo todo a gente é comparado a alguém, desde criança. Inclusive pais comparam os irmãos. Olha, seu irmão fez isso, você não fez. Olha, seu primo faz isso, você não faz. O que acontece? A gente cresce, né, com a ideia de que a gente sempre está competindo com relação a alguém ou contra alguém, o que é pior. E com essa sensação de baixa autoestima, quando a gente não dá conta de ser melhor do que alguém, não atendendo às expectativas das pessoas que a gente admira que estão nos comparando. O que a gente faz? Infelizmente repete o erro e nós também comparamos outras pessoas e fazemos isso com os nossos filhos, com amigos. A gente vive estimulando nos outros a comparação. Faz isso não, porque essa é a doutrina do mais. Aí todo mundo quer ter mais, né? Eu tenho que ler mais livros, eu tenho que ter mais conhecimento, eu tenho que fazer mais trabalho de caridade, eu tenho que fazer mais dinheiro, eu tenho que trabalhar mais horas. Ok, a minha pergunta é: para quê? Sério, para quê? Para que tudo isso? Que diferença faz se você vai ler 10, 100, 1000 ou 10 mil livros? Se por algum motivo você não se tornar uma pessoa mais leve, mais serena, bem-humorada e feliz? Quantos intelectuais nós conhecemos que infelizmente cometeram inclusive suicídio? Com todo o conhecimento que tiveram, não deram conta de lidar com a vida. Enquanto algumas pessoas que mal falam nós vai, nós vem, né, no nosso português, muitas vezes têm um nível de felicidade muito maior do que esses intelectuais. E aí? Será que é só o volume de livros que vai fazer diferença? E dinheiro? Não precisa nem falar, né? Quantas pessoas têm muito dinheiro, mas se perdem no meio disso tudo? Não vivem em paz, se escondem atrás da vida material que construíram. É aquela história, né? Vamos só lembrar: desapego não é você não ter as coisas, é não permitir que as coisas tenham você. Né? Vamos lembrar de novo: desapego não é você não possuir nada, é não permitir que nada possua você. Então, muitas vezes a gente vem em busca de questões materiais e se esquece de entrar em contato consigo. Então, nem sempre mais matéria significa que vai te fazer mais feliz. E assim em todas as áreas, né? Beleza física, a gente vê o povo se matando em academias, muitas vezes tomando um monte de. Alguns medicamentos, claro, e alguns tipos de. Faltou o nome aqui, de anabolizantes, e de outras substâncias, é isso que eu queria dizer, de substâncias que fazem um mal danado para o corpo. Mulheres que têm tido problemas com alguns tipos de silicone, né? Homens que vivem bombando seus corpos, isso acaba trazendo algum tipo de prejuízo para a saúde. A pergunta é para quê? Porque vamos lembrar que no final das contas, gente, todo mundo que botou um peito novo, tá com um bumbum novo, tá com a barriga trincada e durinha, todo mundo vai desencarnar do mesmo jeito. Não é verdade? Todo mundo vai desencarnar da mesma forma, o corpo vai para o mesmo lugar. E aí? Será que é isso que vai te fazer feliz? Né? Então é lógico que a ideia não é simplesmente cuidar do corpo para alguém, é isso que eu quero dizer, mas sim ter uma vida saudável, que é diferente, que é outra história, não é? Que é a pessoa que está lá feliz, se cuida, se ama, mas não para os outros, mas para si, e não se sacrifica além da medida por causa disso, é uma coisa saudável, é outra história, que é diferente. Então, cuidado. A descontinuidade nada mais é do que a lei da vida que mostra que a gente precisa equilibrar os opostos. Porque um oposto nos mostra a importância do outro. Na vida que nós vivemos, na nossa dualidade terrena, isso é importante. Então, gente, muitas vezes menos é mais.
né? Muitas vezes o que você acha que é menos pode ser o ideal para você. Por isso que existencialmente a gente reencarna com algumas limitações. Algumas pessoas já viveram a riqueza financeira na existência passada. Hoje precisam viver uma dificuldade financeira para aprender a equilibrar a maneira como vivem, quando tem e quando não tem o dinheiro. Algumas pessoas já tiveram uma família muito feliz, talvez. Talvez hoje passe por alguma dificuldade familiar para o equilíbrio, muito embora normalmente é o inverso, né? Pessoas que viveram infelicidade familiar no passado, aprenderam a não se revoltar e a valorizar passo a passo e hoje atraíram uma família melhor. Então veja, tudo é construção. Então a revolta, gente, numa experiência que a gente não gosta, ela não nos educa em nada, só nos prejudica. O genial Leon Denis, o grande filósofo, escritor, né, francês que sucedeu Allan Kardec, Leon Denis nos mostrava no seu extraordinário livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que não adianta se revoltar com a vida que a gente não tem, mas a gente precisa aprender a amar Deus na vida que a gente já possui agora. Então, amigos queridos, olhe, porque talvez menos seja mais, né? Menos complexidade é mais paz. Menos pessoas que não tem nada a ver com você vai te trazer mais relacionamentos saudáveis. Às vezes, menos horas trabalhadas pode te trazer mais horas com as pessoas que você ama. Entende? Menos frescura, porque tem muita gente frescurenta, pode te trazer mais momentos de bom humor, de risada, de alegria. Vai pensando aí, onde você sente que menos pode ser bem mais na sua vida. Tá bom? Deus te proteja. Obrigado mais uma vez por compartilhar as pílulas do nosso amado Evangelho, né? E você já sabe, um desejo que você tenha um dia mais do que especial, né? Com menos tudo aquilo que você não precisa e mais tudo aquilo que você merece. Até breve. Até muito, gente. Até mais tarde, né? Com a pílula noturna hoje. Muito breve.